TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega com muita informação. Bom dia, Roberta. Olá, Jorge. Bom dia para você que nos assiste neste momento. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e é claro, esse é o nosso e-mail oficial, mas tem o nosso WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato. Manda sua denúncia, sua foto, seu texto, fala como é que tá aí a merenda escolar, as escolas, os serviços públicos, saúde, educação, manda pra gente. 993231675 é o nosso contato, o DDD é 24, viu? Conta pra gente como tá a merenda escolar. Tem salário atrasado por aí? Aqui tem. Ou já recebeu, né? Ontem eu tive a notícia que os aposentados tinham recebido, mas estavam IMPAS, ali, né? Isso. Mas estavam ali atrasados. A Roberta não estava atrasado porque a prefeitura tem até o 5º dia útil. Gente, mas desde que eu me conheço por gente, tanto os concursados, tanto o pessoal do IMPAS aqui em Petrópolis sempre recebeu no dia 30, no último dia de cada mês. Ou seja, a pessoa já faz a programação dela ali. Então, recebeu no dia 2, no dia 3, tá atrasado. Tá atrasado. Tá atrasado. Vamos ver como hoje amanheceu Petrópolis? Daquele jeitinho, gente. Olha só. Tudo fechado, hein? Tudo fechado, tava chuvoso, a chuvinha fininha, tava mais fininha. Ali na tua área ali ainda tinha uma clarabóia azul ali. Exatamente. Exatamente. Eu falei assim, eu vou filmar esse pedacinho de céu azul. Quem sabe, né, isso não chama o céu azul para o dia de hoje e essa chuva a gente está precisando. E a gente vai ver já na previsão do tempo como fica na nossa área de cobertura. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 3 de julho de 2020. E é pré-sexta. Quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Entram em vigor novas regras de segurança para chaves Pix. CEP entra na Justiça contra a Prefeitura de Petrópolis e IMPAS. Câmara de Vereadores de Petrópolis debate horário de funcionamento de bares na cidade. Arraiá, São Judas Tadeu acontece nessa semana. Agora no Correio Serrano na TV. Olha, a gente começa com muita informação, muita notícia, olhando o que é destaque lá na nossa primeira página do Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Claro, sempre trazendo um adiantamento nacional, político, ali na linha vermelha, já tem briga, hein? Exatamente. Briga entre poderes, viu? Briga entre poderes, travam ainda mais as pautas no Congresso Nacional. Tá uma disputa de força, né? É ali, ó, executivo, legislativo, colocaram o judiciário no balaio, tá tudo ali, ó. E o pior de tudo é que agora o judiciário quer resolver na conversa. Falar, gente, vamos sentar, vamos bater um papo. Tava vendo ontem os ministros falando lá naquele fórum de Lisboa, conversando, vamos sentar aqui, vamos bater um papinho, gente? Mas porque... de repente o presidente Lula pediu isso, né? Chama, já que ele não tá conseguindo conversar, né? Pediu para o judiciário aí um intervir. Não atende a ligação do outro, o outro não atende a ligação do um, sabe? Fica difícil. Aí o país não anda, quem é um prejudicado somos nós, viu? Exatamente. E temos ali na manchete do Correio da Manhã reclamações sobre consignado disparam.
40% crédito passou de salvação para vilão. As reclamações subiram consideravelmente no primeiro quadrimestre, é destaque da página 6, e temos muito mais na nossa primeira página, mas a gente vai direto lá para a nossa página 12, lá para o Petropolitano, porque diz que o Ministério Público ingressa com ação contra ex-comissionado da Condep. Renato Kuyper, né, teria recebido mais de 100 mil no período aí que ele estava lá na Condep. A matéria é extensa, completa, conta a história toda, você confere no nosso jornal. Mas tem lá embaixo também projeto de formalização. Mas olha só para a gente falar o porquê que o Ministério Público está promovendo essa ação. Por quê? Por suspeita desse ex-funcionário, comissionado, atuar como funcionário fantasma durante o governo de Rubens Bom Tempo. Foi um ex-candidato a vereador que estava como cargo comissionado lá na Condep durante o governo do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, e agora o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para saber como assim, funcionário fantasma? Corrupção, desvio público, e aí o Ministério Público tudo isso. ingressou com essa ação e a gente vai ver depois dos desdobramentos. E projeto de formalização dos bairros de Petrópolis avança ali. A proposta inicial para o abarramento foi aprovada pelo Conselho Revisor do Plano Diretor e prevê 55 bairros na cidade, ou seja, vai ter um remanejamento aí de bairros, né? Será que tem gente que mora em um bairro, vai passar vai mudar a não morar outro, mais, aí, vai mudar para outro bairro, que coisa. Que coisa. Pois Pessoal, vamos às nossas notícias hoje, porque tem muita coisa. Olha só, a gente começou o nosso jornal falando do atraso dos salários, né? E aí o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, o CEP, entrou com uma ação civil pública contra o INPAS, que é o INSS da Prefeitura de Petrópolis, e nessa ação pública também contra a Prefeitura de Petrópolis, solicitando o pagamento imediato dos salários de junho dos servidores aposentados da Rede Municipal de Ensino. A ação foi protocolada na segunda-feira, embora legalmente não haja atraso no pagamento, porque a Prefeitura, pela lei, tem até o 5º dia útil, mas como eu falei logo no início do jornal, historicamente, desde que eu me entendo por gente, a Prefeitura sempre paga até o último dia do mês, né? Não é nem útil, até o dia 30 ou 31. Vamos conferir essa reportagem. De acordo com a legislação vigente, os salários podem ser quitados até o 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, nesse caso, até o próximo dia 8 de julho, sem qualquer irregularidade. Mesmo assim, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, o CEP, pede que a Justiça determine o pagamento imediatamente. O sindicato também solicita, em caso de não cumprimento, multa diária de R$10 mil ao prefeito Ingo Rames e ao presidente do INPAS, além de bloqueio de verbas públicas para garantir os repasses. O CEP também quer que a Justiça obrigue o município de Petrópolis e o Instituto de Previdência dos Servidores a manter os pagamentos sempre até o último dia útil de cada mês. Segundo o sindicato, o pagamento até o último dia útil do mês anterior fez com que muitos aposentados organizassem as finanças com base nessa data. No entanto, em resposta ao jornal Correio Petropolitano, o INPAS reforçou que cumpre os prazos legais e que efetuará o pagamento dentro do prazo previsto. A ação, protocolada na 4ª Vara Civil de Petrópolis, ressalta que o salário tem natureza alimentar, ou seja, é essencial à sobrevivência do servidor e de sua família. Além disso, o sindicato cita decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal e de tribunais estaduais que autorizam bloqueio de verbas públicas e multas a gestores em casos semelhantes, pelo caráter urgente e essencial da verba salarial. Bom, ainda tem... Bom, que caso, né? Agora tem que esperar. A gente estava discutindo aqui sobre o que pode estar acontecendo por detrás do teatro. E ontem eu recebi, assim que a gente saiu aqui do jornal, eu recebi uma mensagem da dona Ângela, que é telespectadora nossa, e ela falou que ainda não tinha recebido e que ela estava ali desesperada. Porque as contas delas são programadas, né, apesar da lei, né, na parte legal,
né, tá lá escrito que tem até o 5º dia útil, as pessoas elas programam esperando claro, receber no dia 30, né? E ali as contas começam a bater. Ela tá desesperada. Aí logo depois ela falou assim: "Ah, a Roberta entrou. Entrei aqui no aplicativo, ou seja, pelo menos de uma parte, eu não sei de todo mundo, o pessoal da educação, pois é, se já recebeu. Não tenho notícia, pelo que sei, eu tenho parentes na educação, vinham recebendo até o dia 30, sim. Mas às Esse vezes mês. atrasa. Não, às vezes atrasa 1, 2 dias, Então. sim, tá? Mas Atrasa aí- não, paga no dia 1º ou no dia 2 ali, depende, tá? E aí, depois ela me mandou uma mensagem aliviada que ela tinha acessado novamente o aplicativo do banco e tinha entrado, ou seja, todo mundo respirando aliviado, né? Exatamente. Agora a gente vai para outro falamos debate ontem, também a que dá outra. o que falar, não Pois é. É o direito do uso do espaço urbano para lazer. Foi tema aí da audiência pública realizada na última segunda-feira pela Câmara de Vereadores de Petrópolis, que focou no possível, né, imposição de um toque de recolher. Gente, toque de recolher não existe, já começa por aí, né? Com a obrigatoriedade, né, de fechar os bares às 10 horas da noite, após o registro de alguns problemas de ordem pública em locais próximos aos estabelecimentos. A gente vai conferir agora a reportagem mais completa sobre o tema. A questão da violência em relação à abordagem aos indivíduos que estão consumindo em estabelecimentos também foi levantado na audiência pública. Além disso, a possível obrigatoriedade de fechamento dos bares às 10 horas da noite também foi pauta. A vereadora Lívia Miranda, que presidiu a audiência, pontuou que o empobrecimento da vida noturna pode representar um problema, pois bares e restaurantes têm uma contribuição ativa na economia do município. Também a gente já vivenciou, né, nas ruas da cidade o tratamento truculento em relação à população, que muitas vezes está saindo do bar e chega uma abordagem muito truculenta. Os bares têm uma contribuição muito importante. Os bares e restaurantes têm uma contribuição muito importante porque geram emprego diretamente, são famílias sustentadas com dinheiro. Foi colocada em pauta também a forma de interpretação, muitas vezes tendenciosa, do Código de Posturas da cidade, que foi atualizado em 2021. Um recorte realizado por Lívia apresenta a transição do artigo número 12 do Código, que ditava sobre a proibição dos barulhos provenientes dos estabelecimentos, com pena grave. Porém, na atualização, é adicionada a relação do espaço e a responsabilização do titular do bar sobre as algazarras realizadas no entorno do estabelecimento. Na nossa interpretação, é muito vaga essa atualização, porque não diz nem o distanciamento e não diz o que é algazarra. Além disso, a vereadora destacou que não é a favor da desordem na cidade. Essa audiência pública não tem o interesse de defender a desordem nem a bagunça. Não é isso que a gente entende. O que a gente quer é que os bares e restaurantes, que respeitadas toda a sua documentação, toda a sua autorização de funcionamento, possam funcionar. Representantes da sociedade civil conversaram sobre o tema e destacaram o molde da cidade que os petropolitanos estão inseridos. Edu Coutinho ressaltou a visão da juventude que convive diariamente com esses espaços de lazer. Além disso, destacou o cenário de ações violentas dos órgãos de segurança pública. Petrópolis, infelizmente, sempre pecou em ofertar opções de lazer e vida noturna, especialmente para nós, jovens. Embora com boas intenções de ordem, vem gerando um impacto extremamente negativo. Ela não só mina o nosso direito ao lazer, como também impõe barreiras significativas aos empresários locais que tentam inovar e sobreviver nesse setor. Na audiência, ficou definida a criação de um relatório que deve incluir o mapeamento dos comércios, descrever as denúncias e outros pontos a serem tratados, para assim articular com outros órgãos, como a Polícia e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Diante do cenário exposto, a Prefeitura, representada pelo secretário de Segurança Pública, Marcelo Chitão, salientou que a gestão atual não quer atrapalhar o comércio e nem a cultura noturna, que engloba músicos e artistas que tiram o sustento das performances nesses espaços. Porém, segundo ele, a Prefeitura não pode fechar os olhos para os excedentes em certos estabelecimentos. Não tem como negar o quanto depende a nossa cidade dos comércios,
dos bares, é o que movimenta a nossa economia. Isso, olha, né? gente, Os justos pagam pelos pecadores, isso. né? Tem problema na ordem pública, opa, então a gente vai fechar até as 10 horas, aí quem não faz acaba pagando pelo que faz. Não, e com certeza isso aí o empresariado não vai aceitar isso. Não dá, né? Como eu falei ontem, já tem rolando aqui nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, uma petição pública para as pessoas assinarem contra esse toque de recolher, né? Você acha que a Boêmia vai fechar 10 horas da noite? A pressão e a força que a Boêmia tem ali, do ladinho da Bauer, vai aceitar fechar 10 horas da noite? Mas foi o que você falou, né? é um contrassenso. Não dá. A Bauer, então, vai fechar às 10 horas da noite? Você acha que aquele circuito cervejeiro todo que foi montado, que ganhou know-how nacional, até mesmo internacional já, que é montado ali em volta do Palácio de Cristal, vai fechar às 10 horas da noite? Ô, deputados, vereadores, executivo, tenham ciência da coisa. Prestem bem atenção no que vocês estão falando. Não tem como. Não dá. Não dá. Se montou um aparato inteiro de bares, restaurantes em Petrópolis, um investimento milionário desses empresários dentro daquela área para se fechar às 10 horas? Nunca. Esqueçam isso. Tá? Podem esquecer. Vamos passar para outro tema? Falar mais nacionalmente agora? Agora em âmbito nacional, porque o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou na última segunda-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, o edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CNU. A ministra detalhou em entrevista coletiva a estrutura e também as novidades do certame. Olha só. As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 2 de julho. A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, é a banca examinadora responsável pela organização do concurso, cuja taxa de inscrição será de R$ 70. O CNU terá 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos. Desse total, 2.480 são vagas imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo. As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, da 1 até as 6 horas da tarde, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. O objetivo é garantir a acessibilidade e reduzir custos para os candidatos. Para os habilitados, será aplicada a prova discursiva no dia 7 de dezembro. A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2026. Os cargos serão agrupados em 9 blocos temáticos organizados por áreas semelhantes de atuação. O modelo, já adotado na edição anterior do concurso, permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição. No momento em que fizer a sua inscrição, o participante poderá definir a lista de preferência de acordo com interesses profissionais, formação acadêmica e experiência. Entre as novidades anunciadas pelo governo estão as destinações de cotas. As vagas estão assim divididas: 65% para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência. Ou não? Pois é, gente, agora a gente vai falar que a alta adesão de negociação dos brasileiros com a Serasa fez a instituição estender a ação especial de regularização de dívidas com os 40 maiores bancos e financeiras até o dia 11 de julho. Pois é, até o momento, mais de 62 mil acordos foram fechados só aqui no Rio de Janeiro. A gente confere agora. No Rio de Janeiro, já foram concedidos mais de 273 milhões de reais em descontos em mais de 62 mil acordos fechados. O número de inadimplentes ultrapassa 7 milhões de pessoas no estado. Entre eles, mais de 3 milhões possuem dívidas com instituições financeiras. Ao todo, os consumidores fluminenses podem aproveitar mais de 44 milhões de ofertas disponíveis para regularizar suas pendências financeiras, onde os descontos podem chegar até 97%. Para as negociações, os interessados devem entrar em contato pelo número 0800 040762 das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. Além disso, podem negociar via aplicativo do Serasa ou, para quem preferir atendimento presencial, procurar uma agência dos Correios. Tá aí. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que entram em vigor novas regras de segurança para chaves Pix. E tem o nosso Giro do Esporte. A gente confere, claro, com os nossos craques da informação que está rolando no mundo do esporte. Correio Serrano volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E desde a última terça-feira, dia 1º de julho, os bancos precisam verificar com a Receita Federal as informações vinculadas ao PIX
para evitar fraudes, como inclusão de pessoas mortas em chaves de terceiros. Anunciadas em março, as medidas de segurança entraram em vigor no início do mês. Segundo o próprio Banco Central, criador e administrador do sistema Pix, o principal objetivo da mudança é evitar que fraudadores insiram um nome diferente numa chave Pix do nome registrado na base de dados da Receita Federal. Essa situação, que ocorre por erro das instituições financeiras, tem sido usada por criminosos para dificultar o rastreamento. A mudança afetará apenas 1% das chave Pix cadastradas. Código de identificador de uma conta, a chave Pix permite registrar a origem e a destinação no sistema de transferências instantâneas. Ela pode estar vinculada a um CPF, CNPJ, número de telefone e e-mail, ou um código aleatório composto por letras e números. Na época do anúncio, em março, as medidas foram alvo de fake news. Entre as mentiras difundidas estão a de que quem deve impostos ou está com o nome sujo terá a chave bloqueada. Na verdade, as mudanças abrangem poucos usuários e buscam evitar golpes financeiros. O reforço na segurança do Pix foi decidido pelo Banco Central, que criou e administra o sistema de transferências instantâneas. E olha, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou na terça-feira a entrega de 283 diplomas para mulheres que concluíram cursos de qualificação profissional do Vamos Juntas. O programa formou cerimonialistas, agentes culturais e recepcionistas. Os diplomas foram entregues pelo governador Cláudio Castro e pela primeira-dama e presidente do Rio Solidário, Analine Castro. A cerimônia aconteceu no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. O Vamos Juntas é realizado através de uma parceria da Secretaria da Mulher e da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC. O programa tem foco em mulheres a partir de 16 anos, que estão em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é estimular a autonomia feminina por meio de capacitação técnica. O governador Cláudio Castro destacou a importância do programa e como as formandas podem ser exemplos para outras mulheres que buscam estar no mercado de trabalho. Esse evento tão bonito de formatura, eu não tenho dúvida que é um fruto desse olhar que a Secretaria da Mulher tem, de verdade o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Vocês são exemplo para aquelas que sonham ainda em fazer um curso desse. Nesta primeira edição, quase 400 mulheres se inscreveram no programa. Destas, cerca de 75% concluíram com sucesso os cursos. Ao todo, foram 15 formações distintas, que foram estruturadas a partir de demandas regionais. Segundo o governo do estado, o Vamos Juntas foi implementado em 21 municípios. A formanda do curso de porteira e vigia, Rosângela Tavares, destacou a importância do curso. Foi muito importante para mim, foi um salto na minha vida. Eu estou me sentindo realizada, é uma conquista para mim. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai comentar sobre o Mundial de Clubes e também da Fórmula 1. Começamos com a Copa do Mundo de Clubes, que agora tem todos os classificados para as quartas de final definidos. E entre esses 8 times, 2 são brasileiros. Palmeiras e Fluminense conseguiram se colocar entre os 8 melhores times do mundo, ou pelo menos entre os 8 melhores da Copa do Mundo de Clubes. E vamos recapitular o caminho desses times até essa etapa da competição. Como já trouxemos na primeira edição da semana, o Palmeiras eliminou o Botafogo no confronto brasileiro das oitavas e vai enfrentar o Chelsea, que eliminou o Benfica, uma reedição da final do Mundial de Clubes de 2021. Toledo, diria que foi uma classificação bem interessante para os dois times. O Palmeiras foi, como você já comentou com a Mariana na segunda-feira, o Palmeiras jogou muito bem contra o Botafogo e realmente conseguiu amassar, né? Essa é a verdade. E eu acho que tem muito demérito do Botafogo também. A gente comentou aqui, não fez muito sentido o Botafogo com 3 volantes contra um time que tá no mesmo nível, né? Porque contra o PSG a gente entende, o time do PSG é muito superior e beleza, e com 3 times, com 3 volantes, beleza, mas aí contra o Palmeiras, na minha visão, não fez muito sentido. Eu acho que não fez muito sentido na sua visão, do dono do Botafogo, que demitiu já o técnico Renato Paiva. O Botafogo atualmente está sem técnico definido, mas tem bons nomes ali sendo especulados. E a gente tem que ver como é que vai ser o andamento da temporada do Botafogo,
que ainda tem muita coisa para brigar. Mas no Mundial se despediu. E, por outro lado, o Chelsea teve uma classificação meio estranha contra o Benfica, né? Foi surpreendente, o jogo foi para... Tivemos 85 minutos de jogo, aí o Chelsea estava ganhando de 1-0, tivemos mais de 2 horas de parada por conta da condição climática lá nos Estados Unidos, e depois, logo que voltou o jogo, o Chelsea fez um pênalti, gol do Benfica. Foi a prorrogação e parecia que o improvável ia acontecer, só que não aconteceu, né? O Chelsea ganhou de 4-1 na prorrogação. Eu comentei com a Mariana que foi um resultado... Eu pensei que o jogo não ia ser tão bom, foi bom até certo ponto. O resultado não reflete tanto assim o jogo, que na minha visão não era para ter saído vários gols assim. Um jogo estranho, né? Exatamente, ainda mais essa paralisação, acabando o jogo, já voltou, gol do Benfica, situação muito estranha. E essa situação dos jogos pararem, que está sendo um negócio assim, muito chato, e a gente tem que repensar isso para a próxima edição da Copa do Mundo. Exatamente, ano que vem tem Copa do Mundo no mesmo período do ano, então existe a possibilidade disso acontecer também na próxima Copa do Mundo de seleções, que, querendo ou não, é mais importante que essa de clubes. Com certeza. E olha, no mesmo lado da chave, nós vamos ter o surpreendente confronto entre Fluminense e Al Hilal. O tricolor das Laranjeiras se classificou de maneira heróica contra a Inter de Milão, e o Al Hilal foi mais surpreendente ainda e eliminou um dos bichos papões dessa competição, o Manchester City. Hugo, comentei com a Mariana, falei que o Fluminense tinha totais chances de classificar com a Inter de Milão, falei que ia ser 1-0, quase acertei o placar, por muito pouco, o segundo gol saiu no final, quase cravei, mas o Fluminense passou. Passou, e a gente tem que destacar que passou com muito mérito. Para mim foi a melhor atuação de qualquer time brasileiro nessa competição. O Fluminense realmente, apesar de toda a pressão do Inter de Milão, quem teve as melhores chances do jogo foi o Fluminense. E foi uma partida muito interessante desse time do Renato Gaúcho, que vou ser muito sincero, tá me surpreendendo muito esse desempenho no Mundial. Porque não tá só conseguindo resultados, mas está conseguindo jogar também. Exatamente, e assim, o Fluminense ainda teve muita sorte durante a partida. A Inter de Milão acertou diversas bolas na trave, e o resultado, mesmo assim, conseguiu ser muito justo. O Fluminense teve um gol anulado que ia ser um golaço, um gol de cabeça, uma jogada, um tic-tac de cabeça, pode-se dizer assim. E o Fluminense foi muito superior e com certeza mereceu a classificação. A classificação realmente heróica, porque a gente não pode dizer que não é heróica, porque tivemos grandes nomes. O gol do Fluminense saiu logo no iniciozinho ali com o Cano, depois no final com o Hércules. E nesse meio do caminho teve bola na trave, teve defesaça do Fábio. Foi um jogão. Do Sommer também, do Sommer chute também. Do John Arias. John Arias, na minha visão, um dos melhores jogadores dessa competição até agora. Na minha visão, o melhor. Impressionante que está jogando o colombiano do Fluminense e muito bom. E agora, vai enfrentar... Quero ver se o Fluminense vai conseguir segurar, porque tá todo mundo vendo ele ali. Está no maior palco, né, que a gente Exatamente. tem de futebol de clubes. E ainda mais que vai jogar contra o Al Hilal, vai jogar lá contra um time da Arábia, onde tem muito dinheiro e quem sabe não vão se interessar. O Al Hilal que surpreendeu também, né, Toledo? Ganhou de 4-3 do Manchester City. Um jogão. O jogão foi para prorrogação. O Al Hilal teve na vantagem em alguns momentos do jogo e depois o City. Foi um jogo muito surpreendente e uma classificação bem interessante do Al Hilal com um destaque brasileiro, né? Marcos Leonardo fez 2 gols nessa partida, inclusive o gol do 4-3 que determinou a classificação. E o Malcom também, outro brasileiro, fez os times brasileiros e também os jogadores sobrando. E a gente teve também um destaque, que é a defesa do goleiro do Al Hilal, o Bono, que fez uma defesa sensacional num chute do Savinho, que parecia fácil, mas o Bono conseguiu se recuperar, deu a alma ali no lance e fez uma defesa, assim, a defesa, na minha visão, uma das mais bonitas e sensacionais dessa Copa do Mundo de clubes. Sem dúvida nenhuma, e um dos melhores jogos da competição. Agora, partindo para o outro lado, temos um confronto entre 2 dos favoritos. O Bayern de Munique eliminou o Flamengo e o PSG eliminou o Inter Miami, formando um dos confrontos mais interessantes desse campeonato e uma reedição de final de Champions na Copa do Mundo de clubes. Toledo, para mim, na minha visão pelo menos, vendo que cada time já jogou até o momento nessa competição, a gente tem grandes elencos ainda ali disputando, mas na minha visão, se eu tivesse que palpitar, o campeão desse torneio vai sair desse confronto. Pelo jeito vai, e provavelmente vai ser isso. Futebol, é claro, é muito imprevisível, mas o Bayern de Munique, na minha visão, vem sendo o melhor time na competição, mas aí tem o PSG, que na temporada toda, como um todo, foi terminou como o melhor time do mundo, não é mesmo? Foi o melhor time do mundo. Ou seja, vai ser um jogão. Vai ser um jogão, um jogo muito interessante.
o Flamengo conseguiu ali ter seus momentos contra o Bayern de Munique. Quando o Bayern de Munique tirou o pé. Exatamente. O Bayern de Munique foi muito superior na partida. O Bayern de Munique, eu acho que um ponto interessante é que, na minha visão, o Bayern de Munique foi superior quando ele quis ser superior. Ele nunca ficou em real risco contra o Flamengo. Até teve aquela defesaça do Neuer ali, um momentinho ou outro, mas nada que, se o Bayern de Munique quisesse, teria feito mais gols, perdeu grandes oportunidades. E principalmente no final do jogo. O Flamengo foi um pouco mais para cima. E teve aquela chance perdida pelo Olise, que ele tentou dar mais uma caneta, e o Sané perdendo um gol de cara a cara. Então, foi uma classificação muito interessante do Bayern de Munique, um futebol realmente de alto nível. Que se o Bayern de Munique, se quisesse, poderia ter goleado assim, bem mais o Flamengo. E aí a gente teve uma goleada de verdade também, que também poderia ter sido mais para o PSG Inter de Miami. O PSG foi muito superior e poderia ter feito muitos mais gols e classificou, claro, o favorito. Exatamente, fez 4 gols no primeiro tempo e depois no segundo tempo claramente só estava cumprindo tabela, não estava se esforçando, claro, não queria sofrer gol, mas não estava aquela gana toda para conseguir fazer mais, porque já estava 4-0, então a classificação já estava encaminhada. E olha, gente, a gente falou de Bayern de Munique e PSG, que é uma reedição de final, e falando nesse assunto, aconteceu uma outra nas oitavas. O Real Madrid enfrentou e eliminou a Juventus para alcançar as quartas de final desse Mundial. E com a classificação, vai enfrentar o Borussia Dortmund da Alemanha, em uma outra reedição de final de Liga dos Campeões. Para chegar nessa etapa, os alemães eliminaram o Monterrey do México. Hugo, eu pensei que o jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey seria um pouquinho mais equilibrado, até que no final foi, mas o Guirassy, que a gente comentou tanto aqui que faria muitos gols nessa Copa do Mundo de Clubes, se destacou e fez 2 gols e claro que se classificou. Exatamente, foi uma pena, vou ser muito sincero, eu acho uma pena o Monterrey não ter se classificado. Eu queria também pelo Sérgio Ramos. Exatamente, o reencontro entre Sérgio Ramos e Real Madrid ia ser muito interessante na minha visão. Mas não vai acontecer. E um outro encontro que poderia acontecer também era do Bellingham com o Bellingham, os 2 irmãos. Um joga no Borussia e o outro joga no Real Madrid. Que estava muito parecidos, é impressionante, até o cabelo deles é igual. Só que o Bellingham do Borussia Dortmund está suspenso e não vai jogar nessa reedição da penúltima final de Champions, que a gente teve PSG Inter de Milão e anterior foi Borussia Dortmund e Real Madrid. E o Real Madrid, né? A gente estava falando no outro comentário que PSG e Bayern, na nossa visão, são dos favoritos. A gente não pode ignorar, é claro, o Real Madrid, porque apesar de não estar jogando tão bem contra os outros, é a camisa mais pesada do mundo, é o Real Madrid. E assim, o Real Madrid não tem se destacado tanto assim nessa Copa do Mundo de Clubes. Na minha visão, poderia estar se destacando muito mais pelo elenco, que é um time galáctico. Eu acho que poderia surpreender e também chegar na final. Vai ser disputado, mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, vão ser confrontos muito interessantes. Inclusive, você pode ter reparado que a gente não palpitou, né? A gente não, apesar de ter palpitado o campeão, a gente não palpitou sobre esses próximos jogos das quartas de final, porque eles vão ficar na edição de sexta-feira, então a gente não vai entregar tudo de uma vez só. E a gente tem que comentar de mais um assunto, né? Que a gente também teve Fórmula 1 nesse fim de semana. E o Brasil dando aulas. Exatamente. E olha, gente, essa informação acabou escapando da nossa primeira edição da semana, mas não de hoje. O piloto Gabriel Bortoleto conquistou seus primeiros pontos na Fórmula 1 no último fim de semana. O brasileiro ficou em 8º no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 e fez 3 pontos no campeonato. E indo um pouco mais para frente, o inglês da McLaren Lando Norris venceu a prova com o companheiro de equipe Oscar Piastri em segundo e Charles Leclerc da Ferrari completando o pódio, chegando em terceiro. A gente comentou aqui já em algumas outras edições que o Gabriel Bortoleto tinha muito potencial, estava numa equipe que não pode se destacar tanto e agora o carro da Sauber tem melhorado um pouquinho, agora já dá para ver um pouquinho desse resultado. Exatamente, está se desenvolvendo o carro, está se desenvolvendo o Gabriel como piloto, eles trouxeram algumas melhorias nessas últimas corridas e estão dando resultado, tanto que o companheiro de equipe do Bortoleto, o Hülkenberg, pontuou nas últimas 3 corridas, inclusive nessa última da Áustria, chegou o Bortoleto em 8º e o Hülkenberg em 9º, então ótimos resultados e a gente fica muito feliz vendo esse desenvolvimento da equipe. É claro, com a equipe se desenvolvendo, o brasileiro Gabriel Bortoleto está lá pontuando e é muito positivo. É o primeiro ponto, esses 3 pontos que o Bortoleto... Desde 2017, né? Exatamente, desde 2017 com o Felipe Massa, que o Brasil não pontuava na Fórmula 1. E agora com o Bortoleto a gente felizmente
tá lá pontuando de novo e a gente espera que isso só continue. E aí a gente espera que ele represente aí muito bem o Brasil por longos anos, que é só o começo dessa carreira dele. Exatamente. E, gente, agora a gente vai encerrar nossa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. Um beijo e até a próxima edição. Calcalhão. Gente, é isso. O giro do esporte tá aí. Os meninos mandaram muito bem. Falaram bastante do que estava acontecendo já e do que está acontecendo, do que vem para acontecer aí no nosso esporte, viu? E você vai ver depois no intervalo que Dom Pedro Cunha Cruz foi nomeado como novo bispo da Diocese da cidade de Nova Friburgo. E tem mais, você vai ver também que 4.500 casas estão em área de risco em Nova Friburgo também. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! De volta aqui com o nosso Correio Serrano e olha, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a inegibilidade de Joacir Barbaglio Pereira, reeleito prefeito do município de Três Rios, nas eleições de 2024. Os ministros determinaram a realização de uma nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município, independentemente da apresentação de eventuais recursos. A decisão unânime ocorreu na sessão de terça-feira no TSE, que marcou o encerramento do primeiro semestre de 2025. O colegiado validou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que indeferiu o registro do candidato nas eleições de 2024, decorrente da prática de atos de improbidade administrativa, quando agentes públicos se beneficiam de seus cargos. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo, portanto, a determinação de imediato da realização de nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Três Rios, independente da publicação do acórdão e de eventual interposição de outros recursos. Joacir Barbaglio teve as contas de gestão como presidente da Câmara Municipal de Três Rios reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado em 2019. Ele disputou a eleição sub júdice e foi o mais votado nas eleições passadas para a chefia da prefeitura. O candidato chegou a obter uma liminar suspendendo a decisão do TCE, mas como a mudança ocorreu após o primeiro turno das eleições, não tem valor para suspender a inelegibilidade.
Ao acompanhar o voto do relator, ministro André Mendonça, o plenário reiterou que o caso de Três Rios é semelhante ao ocorrido nas eleições de prefeito na cidade de Bandeirantes, em São Paulo. Na ocasião, o TSE também, por unanimidade, decidiu que vale a data do primeiro turno para que a documentação apresentada pelo candidato esteja devidamente correta na Justiça Eleitoral. Que coisa, hein? E a gente continua falando sobre esse assunto, né? A inelegibilidade de Joacir Barbalho Pereira, que foi reeleito, né? Isso prefeito lá do município de Três Rios nas últimas eleições. E a gente fala agora sobre os reflexos da decisão que já ecoam nas instâncias políticas da cidade de Três Rios, onde ex-candidatos que participaram da corrida eleitoral pretendem concorrer novamente. Normal. Pois é, e sobre isso a gente fala com o nosso repórter Gabriel Toledo, ele está ao vivo. Gabriel, além disso, novas figuras ativas da Câmara Municipal também visam ingressar nessa disputa. Não é isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberto. Isso mesmo. Só para recapitular, no ano de 2024, para decidir quem que seria o prefeito da cidade nos 4 anos seguintes, no caso de 2025 até 2028, eram cogitados 4 nomes, sendo eles Celso Jacó, do MDB, que foi inapto por conta de irregularidades durante 2 mandatos na prefeitura entre 2001 e 2008. Além de Joa, que ganhou, é claro, que venceu com 28.632 votos. Além deles, Rosimar Caiafa, do PRTB, e Vinícius Pará, do União. Desses, até o momento, 2 manifestaram vontade de se candidatar novamente, sendo eles Rosimar Caiafa e Celso Jacó. Celso, que ainda segue inapto, disse à nossa equipe que vai tentar recorrer da decisão para concorrer novamente. Já Rosimar afirmou que vai concorrer, caso seja confirmada essa nova eleição suplementar, mas com uma chapa diferente. Aí, entre os novos candidatos, está a vereadora Bia Bogossian, do PSD, que cogita lançar uma pré-candidatura. Ela está exercendo seu 2º mandato na Câmara Municipal de Três Rios e que, após a confirmação dessas eleições, reforçou o partido à vontade de concorrer ao cargo. O prefeito interino, Jonas Gico, que assumiu a cadeira no início do mês de junho, também é um possível candidato, mas não respondeu se vai querer continuar no cargo ou se vai voltar para a presidência da Câmara Municipal da cidade. O TRRJ informou que cabe ao órgão elaborar as regras e as datas das novas eleições suplementares. As datas disponíveis são 6 de julho, 3 de agosto, 14 de setembro, 5 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro. O ex-prefeito Joa não se manifestou sobre a decisão do TSE ou sobre as novas eleições municipais. Jorge e Roberta, volto com você. Perfeito, muito obrigado, viu, Gabriel Toledo aí trazendo todas as informações complementares, então tem muita gente ainda da antiga ali que quer voltar. Exatamente, obrigada Toledo pelas informações, e isso traz custos para a Com população. Com certeza, porque sai do dinheiro da população, fundo eleitoral, enfim, né? Não, e fazer todo o esquema de uma nova votação, né? Exatamente. O dinheiro vai ter que sair do bolso aí, né? Não tem jeito. Exatamente. Vamos continuar aqui, porque Nova Friburgo tem hoje 4.590 residências localizadas em área de risco, segundo o levantamento técnico apresentado durante a 2ª audiência pública do Plano Local de Habitação de Interesse Social, realizada na Câmara de Vereadores no último dia 25. Os dados fazem parte de um estudo que analisou 128 áreas com vulnerabilidade geológica e ambiental em todo o município. O custo estimado para mitigar os riscos nas regiões de risco em Nova Friburgo ultrapassa os 741 milhões de reais, considerando valores atualizados. O relatório foi apresentado pela equipe da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária durante a audiência que reuniu vereadores, técnicos e moradores. Segundo o levantamento, 4.293 casas podem ter o risco mitigado com obras de até R$200 mil por unidade. 396 casas exigem obras com custo superior a R$200 mil e outras 361 casas ainda não foram orçadas, mas algumas já têm estimativas iniciais acima de R$1 milhão por unidade. Isso é importante até para ver até que ponto vale a pena a redução do risco em torno da área realmente ou
ou a transferência dessas pessoas para um outro local. Nesse estudo foram estudadas 128 áreas, né, num total de investimento apurado, corrigido para a data de hoje, para redução, para mitigação desses riscos, seria 741 milhões. O estudo técnico apresentado também considera eventos extremos, como a tragédia de janeiro de 2011, que marcou para sempre a região serrana do Rio de Janeiro. Naquele desastre que aconteceu nos dias 11 e 12 de janeiro daquele ano, fortes chuvas provocaram enchentes e deslizamentos em 7 municípios, deixando mais de 900 mortos, 350 desaparecidos e milhares de desabrigados. O encontro faz parte da construção participativa do plano, que tem como objetivo orientar a política habitacional do município e garantir o acesso a recursos federais. Especialistas das áreas de engenharia e urbanismo e vereadores participaram com sugestões, críticas e relatos sobre a realidade das comunidades mais afetadas por deslizamentos e precariedade urbana. O próximo passo vai ser a consolidação de todas as contribuições em um relatório final, que será encaminhado até o final de agosto, para análise técnica e posterior para votação na Câmara. Com aprovação, o plano será enviado ao Ministério das Cidades para habilitação no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. A pesquisa está aberta para ouvir a população das áreas afetadas. Que a população possa ir lá e cadastrar a sua necessidade em termos habitacional. Esses dados também serão compilados e acrescentados aí no plano. A existência de milhares de moradias em áreas de risco na cidade reforça a urgência de um planejamento habitacional eficiente. O plano local será a base para ações de prevenção de desastres, urbanização de favelas e, quando necessário, realocação de famílias. A audiência pública mostrou que Nova Friburgo precisa de investimentos robustos para lidar com os desafios de moradia e segurança em áreas vulneráveis. Pois é, e olha só, o Papa Leão XIV nomeou nessa última quarta-feira Dom Pedro Cunha Cruz como bispo de Nova Friburgo, na região serrana. Olhem só. Dom Pedro Cunha Cruz foi nomeado como novo bispo da Diocese de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ele foi transferido do município de Campanha, em Minas Gerais. Dom Pedro Cunha Cruz nasceu no dia 16 de junho de 1964, no Rio de Janeiro. Ele completou os estudos filosóficos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e os estudos teológicos também na PUC do Rio. Posteriormente, em Roma, obteve mestrado em Teologia Fundamental na Pontifícia Universidade Gregoriana e doutorado em Filosofia na Pontifícia Universidade Santa Cruz. Outro fator relevante é que em 2010 foi nomeado pelo Papa Bento XVI como o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quinta-feira, dia 3 de julho. Bem, a quinta-feira em Nova Friburgo tem previsão de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite também muitas nuvens no céu, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 17 graus. Já em Teresópolis pode chover, principalmente pela manhã. O dia será de sol entre nuvens e à noite o tempo se mantém firme. Os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 16 graus Celsius, apresentando aí uma queda acentuada na temperatura. Também a probabilidade de chuva para o município de Petrópolis, viu? Chuva essa que deve ser passageira, mas a qualquer momento do dia. A quinta-feira será de muitas nuvens no céu e também queda nas temperaturas, variando aí entre mínima de 12 e máxima de 15 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 21 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência. Sol com muitas nuvens no céu e períodos de nublado. As temperaturas também podem variar entre mínima de 16 e máxima de 21 graus Celsius.
Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Contudo, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E olha, mais uma edição do Arraiá São Judas Tadeu é realizada agora em Petrópolis. A festa acontece nos dias 5 e 6 de julho, é aberta ao público e vai contar, claro, com comidas típicas, né? Que beleza, forró e quadrilhas também, beleza, hein? Tá no ponto aí a matéria, gente? Vamos lá? O Arraiá de São Judas Tadeu será realizado no pátio da Escola São Judas Tadeu, localizado na Rua Mosela, em Petrópolis. Além das comidas típicas, a festa promete oferecer brincadeiras tradicionais, como o Correio do Amor e o Touro Mecânico, e vai contar com as quadrilhas Movimento na Roça e Se Arraiá, que são formadas por dançarinos e quadrilheiros da cidade, com a quadrilha Dó Ré Mi, com o grupo que canta, dança e representa, com a quadrilha do Mestre, que integra professores, funcionários e pais, e ainda 9 quadrilhas de alunos de várias idades. O Arraiá, que nos últimos anos atraiu cerca de 3.000 pessoas, vai ser realizado nos dias 5 e 6 de julho, a partir das 11 horas da manhã no sábado e 9 horas da manhã no domingo. Tá aí, então, para o pessoal se divertir, tem aí o Arraiá do São Judas. Que beleza, maravilha! Hein? Gente, terminando a nossa edição, claro, amanhã, 7h30 da manhã, a gente tá aqui passando muita informação na sexta-feira já. A semana, ó, fez assim, hein? É verdade. Ó, tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.